Olá, bom dia pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um Olho ao Vivo. Hoje vamos falar sobre os desafios do combate à corrupção com uma convidada super especial, a querida professora, deputada, líder Janaína Pascoal. Bem-vindas Helena Gontijo, Tânia Mara, Elaine Kummer, Evandro Bortolotto, bem-vindos todos aí que vão chegando, que vão entrando. Janaína já deve entrar aqui para a gente começar a nossa conversa. Hoje um dia importante para o país, a gente acabou de ter o nosso segundo turno, não é? Regina, opa, Janaína está chegando aqui, pronto. Um dia importante que a gente teve a consolidação aí das escolhas políticas aí nas eleições municipais. Olá, Bom minha dia! querida! Bom dia, professor Liviano, tudo bem? Bom dia, professora Janaína Pascoal. Sempre uma alegria estar com você. Honra minha! Muito linda essa armação do seu óculos. Linda! Muito obrigado, Janaína. Nunca tinha visto assim. Nunca Esse, tinha visto toda branca, ficou ótimo. obrigado. A cor branca é uma cor que transmite paz, que transmite boas energias, não é? É verdade. E eu gosto dessa armação. Que bom que você gostou. Muito Mas, bonito. Janaína, esse espaço aqui do Olho ao Vivo, ele tem se consolidado como um espaço muito bacana em que eu tenho conversado com as pessoas e para mim é uma grande honra, uma grande alegria ter você nessa manhã de segunda-feira, uma segunda-feira logo após o segundo turno das eleições, né? Para a gente Sim, bem conversar importante. a respeito dos desafios do combate à corrupção. Admiro muito a sua coerência, a sua integridade, a sua inteligência. Você é uma mulher muito forte, uma mulher importante para as mulheres. É importante que as mulheres ocupem espaços de poder num país como o nosso, em que há tanto machismo, tanta injustiça em relação ao espaço que é devido às mulheres. Você é um exemplo excepcional de mulher que luta, que ocupa esse espaço justo e devido, né? Sem ficar se acovardando diante de caras feias. Você chegou na Assembleia com a cara e a coragem e está lá defendendo os seus valores com coerência, com coragem, não é? Não tem medo de narizes tortos, de caras feias, você não tem medo de defender o que você acha correto. E isso no Brasil é algo que falta, né, Janaína? Infelizmente, é algo que deveria ser a regra, que deveria ser o habitual, o normal, o óbvio, mas o que parece, o que deveria ser óbvio, nem sempre é óbvio. Então, o meu bom dia a todos e todas que estão chegando aí, desde já, convidar todo mundo para acessar, quem é seguidor já da Janaína, convidar para acessar o Não Aceito Corrupção e o Roberto Liviano Oficial, para nós nos unirmos firmemente na luta contra a corrupção. Dê o seu bom dia também, Janaína. Obrigada, professor Liviano. Quantos anos acompanhando o seu trabalho de conscientização dos agentes públicos, dos estudantes de direito, dos professores. Então, meus parabéns. Agradeço imensamente a honra do convite. É uma grande alegria poder conversar com o senhor nessa manhã de segunda. Uma manhã importante para o país. Acredito verdadeiramente que as urnas falam, as urnas falaram, e nós temos que ficar atentos para os sinais que essas urnas deram, né? Primeiro, para tirar o que se pode extrair de bom, né? Que é, vamos dizer assim, um caminho de moderação, de ponderação, de respeito ao outro, né? De não destruição do adversário. Então, esse é o primeiro ponto. Porém, nós não podemos, né, cair na armadilha de, em busca dessa moderação, dessa maior tranquilidade. Eu uso até a palavra maturidade, talvez. Que isso não implique, professor, um retrocesso, né, justamente nessa pauta anticorrupção. Porque eu vou tentar explicar o que eu estou querendo dizer.
Nós tivemos terríveis escândalos, né, de corrupção assim sem precedentes no mundo, no governo da esquerda. E aí houve todas aquelas lutas, o impeachment, da Lava Jato, uma série de mudanças na própria legislação eleitoral com o intuito de fazer frente a esses tantos escândalos. E um grupo grande de pessoas de fora da política sendo eleitas em 2018. Acho que a principal figura, né, dessa eleição, o próprio presidente da República, que infelizmente acabou indo para um lado muito extremista, muito agressivo, também, né, muito destruidor, como o viés petista, né, no outro extremo. E aí, em 2020, a população vota primordialmente em políticos mais tradicionais, figuras mais tradicionais, partidos mais assentados, vamos dizer assim, no cenário político nacional, e que também, né, não dá como não tem como nós negarmos isso, mais tolerantes com relação a práticas corruptas. Então, assim, é muito importante que nós consigamos extrair de 2020 as boas lições, sem perder as lições das experiências anteriores. Né? Foram políticos mais tradicionais que foram eleitos, partidos mais tradicionais, né? PSDB, DEM, MDB. Sim, isso é uma verdade, é um sinal. Olha, a gente não quer essa loucura toda, a gente não quer as pessoas se destruindo, nós não queremos a política das redes sociais, nós queremos pessoas que estejam ocupando as instituições, trabalhando, né, trabalhando efetivamente para a população. O meu medo, professor, é que esse resultado seja de alguma maneira interpretado pelos políticos como um aval, né, para as práticas de sempre. E eu tenho certeza que não foi isso que o povo quis dizer nas urnas. Né? O povo não é coerente, assim, não é condescendente com a corrupção. Mas essa política da loucura, né, porque é uma política de loucura que a gente vem vivenciando, ela cansa demais, sabe? Ela cansa demais. Então, eu acho que o recado pelo amor de Deus, parem de causar e vão trabalhar. É isso mesmo. Janaína... Então, a gente tem que ter assim, essa maturidade para não interpretar mal, né, o recado das urnas. Sim. Eu penso o seguinte, Janaína, primeiro dar as boas-vindas aí, Daniel, Cida, Nildes, Edi, Roberto, Charlie, Edson, Metos, Pati, Adenilza. Inclusive tem pessoas chegando aqui e falando palavras contrárias. Esse espaço é democrático, né? Não vem aqui só aqueles que concordam conosco, né? Todos são bem-vindos, né? Nós não recusamos a presença de pessoas que não concordam conosco. Há pessoas, inclusive, eu vi aqui uma referência, Bolsonaro melhor, é um direito que as pessoas têm. Cada um tem o direito de enxergar as coisas da sua maneira, né? Mas os dados, eles estão aí, né? Os dados são objetivos e aí cabe a nós, humildemente, mostrar o nosso ponto de vista. Você colocou com muita felicidade, com muita propriedade, esta leitura das eleições, e é muito importante que a gente procure fazer realmente esta leitura, porque, a meu ver, e eu me submeto a correções de outras pessoas, cada um tem a sua forma de interpretar, mas eu penso que o extremismo ele foi afastado nestas eleições. Não queremos extremismo. Né? O PT não elegeu nenhum vereador, nenhum prefeito em nenhuma capital. O presidente da República, em todos aqueles vídeos em que ele gravou, apoiando entusiasmadamente pessoas, foi tudo um fracasso. Todas as lideranças políticas que ele apoiou, seja Russomano em São Paulo, seja Crivella no Rio de Janeiro, seja a festejada Val do Açaí em Angra dos Reis, seja candidata em Curitiba, todos, sistematicamente todos, até o seu filho, Carlos, que teve 106 mil, 4 anos atrás, 106 mil votos, decaiu abruptamente na sua votação. Tudo isso, para bom entendedor, meia palavra basta. Agora, pessoas que querem se manter cegas e não enxergar a realidade,
podem se manter cegas, não é? O presidente, hoje presidente, então candidato, prometeu em campanha que teria como prioridade o combate à corrupção. Eu me preocupo com o combate à corrupção, você se preocupa com o combate à corrupção. Agora, a medida provisória 966, que foi apresentada pelo presidente da República, é uma medida pró-corrupção. As medidas de opacidade, de esconder os dados da sociedade, a medida provisória 928, que dificultou o acesso das pessoas aos dados ao Ministério da Saúde, ao apagão de dados da pandemia, que obrigou o Brasil a criar um inédito consórcio de organismos para oferecer o direito à informação garantido constitucionalmente, mostra que, na verdade, as coisas não são desta maneira, né? A realidade é outra. Né? Quando se chegou ao poder, a prática política foi outra. Não foi a prática do combate à corrupção. Cadê a atitude firme de combater o Caixa 2 eleitoral que foi prometida enfaticamente durante a campanha? Eu não vi nenhum movimento nesse sentido. Nenhum. Nenhum. O pacote anticrime, então Sérgio Moro era ministro, aquilo foi incluído naquele pacote. Onde está a medida de enfrentamento corajoso ao Caixa 2 eleitoral? Eu não vi. As novas medidas contra a corrupção, Janaína, que a Transparência Internacional e a Fundação Getúlio Vargas, durante um ano, construíram, ouvindo centenas de especialistas, ouvindo todas as instituições, apresentaram ao Congresso. Cadê o apoio da presidência da República à agenda anticorrupção? Não se vê. Lamentavelmente, não se vê. Então, nós devemos, Janaína, lealdade ao princípio da supremacia do interesse público. Esta é a lealdade que se espera daqueles que atuam no combate à corrupção, daqueles que atuam como você na Assembleia Legislativa, defendendo o interesse do povo no plano estadual. Essa é a lealdade que se espera. A supremacia do interesse público contra a cultura do compadrio, contra a cultura do clientelismo. Esta é a lealdade. Eu acho, professor, que as duas palavras que você utilizou, que é o compadrio e o clientelismo, elas são muito centrais nessa nossa discussão. Porque o que eu percebo, às vezes dizem assim, o povo brasileiro é leniente com a corrupção. Não. A corrupção, estrito sensu, não. Que é efetivamente dar dinheiro, né, para uma prática inerente ao cargo, aquela corrupção, estrito sensu, não. Mas o compadrio e o clientelismo está muito internalizado na nossa população ainda. Então, as pessoas ainda acreditam que precisam conhecer alguém. E que se conhece esse alguém deve, vamos dizer assim, quebrar galhos, fazer favores. Ainda é muito difícil para a população brasileira entender, vamos dizer assim, o afastamento que a coisa pública implica, sabe? Então, assim, você acaba de ser eleito, é natural, as pessoas começam a te procurar porque te conhecem. Olha, eu preciso apresentar tal coisa, eu preciso vender um produto. E quando você diz, não, amigo, amiga, né? Não é assim que funciona, né? Existem normas, existem procedimentos. Então, aí a pessoa se incomoda com a sua maneira de ser. Acha que você é chata, que você é ingrata. Então é porque são corruptas essas pessoas? São lenientes com a corrupção? Não é isso. Mas são pessoas que ainda acham, e o Brasil, infelizmente, ainda funciona muito assim, na prática da amizade, né? A pessoa que está próxima. Então, essa prática do compadrio, do clientelismo, ela ainda precisa ser quebrada no nosso país. Isso está muito mais enraizado do que a corrupção em si, né? A troca de dinheiros, de favores. Então, esse é um ponto muito importante do nosso diálogo. Outra coisa que alguém aqui escreveu logo no começo os partidos não nos oferecem opções. É verdade, a pessoa que escreveu isso aqui, ela escreveu uma grande verdade. Por isso que eu defendo, mesmo reconhecendo que há dificuldades práticas para implementar, eu defendo as candidaturas avulsas ou independentes.
para que nós possamos quebrar com o monopólio dos partidos. É um advogado do Rio de Janeiro, doutor Rodrigo Mesomo, isso. Sim. Isso, entrou com uma ação no Supremo. O ministro Barroso, que é o relator, promoveu uma audiência pública. Eu me inscrevi para falar, fui sustentar oralmente a importância de se reconhecer, né, o direito fundamental à candidatura avulsa, que já é algo previsto no Pacto de São José da Costa Rica, então não seria uma inovação, seria apenas um reconhecimento do que já é um direito fundamental. Professor Liviano, eu fiquei chocada, porque, com exceção da Rede, todos os partidos enviaram representantes para... Estávamos juntos, Janaína, eu estava lá com você, também fui defender a mesma posição. Isso, era um cartel, entendeu? Então, assim, nós vivemos o cartel dos partidos. É óbvio que a gente não vai expor as pessoas que muitas vezes nos confidenciam situações, né, que elas não podem falar publicamente. Mas muitos eram os candidatos, bons candidatos à Prefeitura de São Paulo, ou pessoas boas que gostariam de ter sido candidatos a vice, né, em alguma das chapas majoritárias, das chapas que ficaram, no fim, conhecidas, mas os seus partidos não liberaram essas pessoas, porque já havia ajustes, já havia compra e venda de tempo de TV, sabe? Divisão de fundo partidário. Então, as pessoas são vendidas, literalmente, né, nesse mundo partidário. É bem capaz de, em 2022, nós termos excelentes quadros desejando concorrer, né, ao governo, ao Senado, à presidência da República, mesmo a Câmara e as assembleias, e os partidos não liberam, porque tem aqueles cidadãos que eles querem que entrem para poder prestar vassalagem, entendeu? Para poder colocar os cargos à disposição. Então, assim, o primeiro passo que nós temos que dar rumo, né, a uma luta contra esse clientelismo é a candidatura avulsa. E eu fico chateada, e aqui eu externo minha decepção, né, porque eu vejo que o ministro Barroso seria a pessoa certa para ter dado essa liminar, já para que nós fizéssemos, né, vamos dizer assim, uma experiência em 2020. E ele não deu essa liminar, ele poderia ter dado, né, e os resultados poderiam ter sido diferentes. Foram bons os resultados? Foram, mas poderiam ter sido melhores, né, poderiam ter sido melhores. Sim. Janaína, essa questão que você levanta da candidatura independente é de extrema relevância. Eu estive lá também no dia 9 de dezembro, aliás, Dia Internacional de Combate à Corrupção, falando nessa audiência pública, que foi chamada pelo ministro Barroso, e defendendo enfaticamente esta mesma posição. O Brasil precisa dar esse passo que representará um avanço civilizatório. E nós só conseguiremos isso se houver essa decisão favorável do Supremo. Porque, se dependermos do Congresso Nacional, o Congresso jamais vai abrir esta possibilidade. E é importante lembrar, Janaína, que 90% dos países democráticos do mundo ocidental admitem candidaturas independentes. Portanto, nós, na posição que ocupamos hoje, de não respeitar aquela nossa assinatura do Pacto de São José, que você mencionou com propriedade, nós estamos nos juntando aos 10% da vanguarda do atraso. Nós estamos nos juntando aos 10% que permitem aos coronéis, donos dos partidos, que simplesmente têm poderes absolutos sobre o bem e sobre o mal. Eles é que decidem quem é que recebe legenda, eles dão legenda para ficha suja, eles manipulam o dinheiro do fundo eleitoral. Em 2018, candidatos à reeleição receberam 10 vezes mais dinheiro do que os demais. Mulheres têm o seu nome usado de maneira fraudulenta para se dizer que a cota de 30% foi cumprida. E aí, Janaína, o que nós temos? Nós temos, segundo matéria publicada no G1, em Cacequi, no Rio Grande do Sul, 50,48% dos eleitores que compareceram às urnas no primeiro turno votaram nulo. Em Ibirá, São Paulo, 43,36%. Já em Lagoão, no Rio Grande do Sul,
39% votaram em branco. Em segredo, sem nenhum segredo, 36,35% dos eleitores votaram também em branco. Segundo o UOL, somando brancos, nulos e abstenções, nós tivemos no segundo turno um total de 38,4% dos eleitores. Se nós voltarmos no tempo, em 2004, Janaína, eram 21,7%. E agora, 38,4%. Será que na próxima eleição nós vamos ter a dobrada do número de pessoas que se abstêm, votam nulo ou votam em branco? Será que não se percebe que isto é uma declaração inequívoca de insatisfação, de cada vez mais aguda crise de representatividade política? É uma declaração de que, na visão do eleitor, infelizmente, aquela cultura do compadrio, o clientelismo, cria um sentimento de aversão, de nojo no eleitor, porque ele percebe que o poder é usado visando o alto benefício. Por que não é pautada a prisão após condenação em segundo grau? Alguém agora há pouco falou aqui do privilégio. Eu sou do Ministério Público e eu defendo o fim do foro privilegiado para membros do Ministério Público. Nós não temos que ter foro privilegiado. Nós temos que eliminar o foro privilegiado para todos. Não tem sentido nós termos esse escudo protetor, né? Então, nós temos que dar estes passos importantes. E o voto independente, a candidatura independente, é um passo. E, por incrível que pareça, na minha visão, Janaína, é um passo que pode beneficiar os partidos. Porque eles vão ter que sair da zona de conforto. Eles vão ter que melhorar. Vão ter que melhorar necessariamente. Porque os candidatos independentes vão forçá-los a se tornar melhores. A concorrência é sempre absolutamente importante para que haja melhora, evolução, alternativas boas. E os partidos que não aceitarem, eles vão ficar para trás. A cláusula de barreira já foi uma coisa positiva, já produziu resultados agora. E tem que produzir mais ainda, porque você sabe muito bem, Janaína, nós não temos 33 ideologias partidárias. O Estatuto dos Partidos é uma peça de ficção, não é verdade? Por que o partido não aceita compliance nos partidos? Não é? Fani, Yara, Alex, Amanda, Ellen, Fábia, Leandro. A Vilela, Janaína, fala sobre voto impresso. Eu não tenho nada contra nós termos uma ferramenta de segurança, de impressão, auditável, como proteção do eleitor. Agora, muito cuidado com esse discurso do voto impresso, porque tenho a impressão que tem gente que vai numa pregação no sentido que a gente deva retroceder ao voto no papel. Isso é inadmissível. Nós temos o voto eletrônico, podemos até criar uma ferramenta de ter o voto impresso, auditável, para termos um mecanismo protetor de segurança, não é? Agora, voltar para o voto do papel é voltar para a idade da pedra lascada. Não é, Janaína? Não, sim, eu acho que o problema é que se criam assim muitas teorias de conspiração, entendeu? Segurança é sempre importante, todos os sistemas são passíveis de erro, são passíveis de serem invadidos. Então, também dizer que está acima de qualquer possibilidade de problemas é irreal. Mas temos que trabalhar pensando em evoluir, né? E não em voltar para trás. E realmente, o Brasil hoje é uma referência, né? Tem sido até premiado como país premiado como referência no processo eleitoral. A OEA mesmo ontem reconheceu a agilidade, a transparência. Então, vamos evoluir, né? E não involuir nesse processo eleitoral. E é também muito curioso que vários colegas que questionam tanto esse sistema eleitoral tenham sido eleitos por este mesmo sistema. O próprio presidente da República foi eleito por esse sistema. Muito bem colocado. É isso aí. Tem que ter um pouco de cuidado, porque senão a pessoa acaba deslegitimando a sua própria vitória.
né? Então, assim, qual é a inteligência de um discurso que desfaz da sua própria vitória? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com essas questões. Ainda seguindo como pautas macro, né, o que a gente poderia fazer para melhorar essa situação? Eu, antes de ser deputada, eu sempre defendi uma diminuição no número de parlamentares. Mas eu defendia, professor Liviano, sob uma perspectiva de economia, sabe? Eu entendia que eram muitas pessoas, muitos assessores, muita verba, então eu pensava em termos de economia. Hoje, né, estando no sistema, e eu me vejo como uma pesquisadora, né, mais uma acadêmica, eu gosto muito da parte assim de pesquisa de campo. Então, o fato de estar inserida no sistema político facilita muito as minhas pesquisas, as minhas análises. E hoje eu defendo esse enxugamento não apenas pela questão econômica, que acaba ficando até em segundo lugar, mas pela visibilidade. Eu entendo que diminuir o número de parlamentares é uma maneira de impedir a corrupção, é uma maneira de impedir o aparelhamento da máquina, é uma maneira de qualificar os quadros políticos. Vou explicar, por exemplo, na Assembleia, nós somos 94. É claro que cada deputado tem uma maneira de trabalhar, alguns falam mais, outros falam menos, alguns gostam de apresentar projetos, outros não. Então, respeitando essas diferenças, nós percebemos que há deputados que nunca subiram na tribuna, nunca. Ou seja, o eleitor não sabe o que pensa, como pensa, por que pensa. Apresenta um projeto, o projeto tramita, não raras vezes o projeto é aprovado sem que a pessoa tenha defendido o projeto na tribuna. Então, isso gera uma opacidade, né? Isso acaba facilitando quaisquer outros ajustes, né, que não sejam assim claramente acompanhados pelos eleitores. Eu estou falando numa Assembleia que tem 94 parlamentares. Imagine, professor Liviano, a Câmara Federal, que são mais de 500. Quantas pessoas não se escondem por 4 anos naquela Câmara? Quantas pessoas opacas, né, pessoas que ninguém nem sabe que são parlamentares, fazendo projetos andar ou deixar de andar na penumbra, né? Então, assim, a transparência, às vezes as pessoas lidam com transparência apenas como publicação de dados, acesso a dados, mas não. A transparência, ela também tem a ver com a visibilidade de quem ocupa o poder, né? Saber efetivamente quem manda, quem deixa de mandar, quem dá as cartas, né? Por que aquele projeto está sendo apresentado por aquela pessoa? Quantas vezes um parlamentar não assina um projeto que não é seu? E por que está fazendo isso? Se nós reduzirmos o número de parlamentares, para além da economia, né, de dinheiro público que isso acarretará, nós conseguiremos dar mais visibilidade àqueles parlamentares que chegarão ao poder. Eles precisarão se expor as suas ideias, defender os seus projetos de maneira mais clara e, óbvio, né, estarão mais suscetíveis a críticas, a colaborações, a agressividade, mas isso faz parte de quem decide ir para a vida pública. Então, eu acredito que diminuir a opacidade seja algo muito importante também. Até porque essas pessoas opacas que acabam chegando aos cargos de poder, não raras vezes pelos votos de outras pessoas ou pelo voto de legenda, são pessoas que vão querer lotear os cargos para terem, durante 4 anos, cabos eleitorais fazendo campanha, né? E aí de maneira absolutamente contrária à licitude na concorrência. Entendeu? Então, assim, como são pessoas que não têm ideias próprias, que não têm projetos próprios, elas vão precisar lotear a máquina pública para garantir campanha por 4 anos para poderem se perpetuar no poder, única e exclusivamente pelo poder, né? Então, ainda que essas pessoas nunca venham a cometer um ato, vamos dizer assim, sob o ponto de vista estrito sensu, de corrupção, a sua própria permanência no sistema é uma forma de corrupção,
né? Porque a gente trabalha com corrupção estrito sensu, que é aquela do Código Penal, e corrupção lato sensu, né? Que são formas de corromper e ser corrompido. Então, assim, essa redução no número de parlamentares é algo, assim, a meu ver, da maior urgência. E o presidente Bolsonaro, com a força que chegou à presidência da República, poderia ter entoado essa pauta, poderia ter levantado essa bandeira. Ele chegou com esse respaldo popular, ele chegou com essa legitimidade, né? Mas, infelizmente, né, e aí eu, por enquanto, não vi ato de corrupção propriamente no governo dele. Mas, infelizmente, o caso Flávio o enfraqueceu demais. Então, aquelas pautas que ele poderia e prometeu tocar, ele acabou não tocando, fragilizado pelo caso Flávio Bolsonaro, né? Mas não importa se vai ser o Bolsonaro, quem é que vai ser? Tem que reduzir o número de parlamentares urgentemente. Janaína, eu quero comentar isso que você está falando, que é da maior importância, e parabéns pela sua coragem, porque você está propondo uma redução de poder que, obviamente, desagrada aos seus pares, né? Se perguntar aos seus pares na Assembleia o que acham disso, eles não vão gostar, né? Mas é importante que quem está nos assistindo aqui, quem está nesta conversa, saiba que na Itália, né, tanta gente critica os italianos, a Itália acabou de aprovar, não só no campo político, lá no Congresso, mas também ouvir do povo em plebiscito uma redução do Senado e da Câmara de 30% em relação ao número de parlamentares. Eu tenho dificuldade em enxergar o dia em que nós vamos ter algo nesse sentido no Brasil. Por conta desta cultura do conchavo, do compadrio, né? O jeitinho brasileiro, mas o jeitinho no mau sentido, porque jeitinho como habilidade em resolver coisas de maneira correta, tá tudo bem. Ser hábil é uma virtude. O problema é a coisa irregular. Esses esquemas ilícitos, você falou da rachadinha, não existe nada mais ignóbil do que algo nesse sentido. Você não precisa contratar assessores, contrata sem necessidade e, por baixo dos panos, recebe uma boa parte, às vezes até a maior parte do salário para fins escusos, né? Isso é inadmissível. Eu sei que o seu gabinete, por exemplo, é um gabinete enxuto, né? Então, nós precisamos ter redução do número de parlamentares, nós precisamos ter redução das assessorias. Nós precisamos ter um repensar do próprio exercício da função parlamentar. É necessário que a própria visão, a própria percepção da supremacia do interesse público, ela fale mais alto. A Fábia está dizendo sobre a questão de verificar como é que foi o desempenho dos parlamentares 2 anos depois. Lá na Alemanha, eles têm o Instituto do Recall, né? Aliás, na Alemanha, eles têm um outro instituto interessante, em algumas cidades menores, Janaína, eles não têm Câmara dos Vereadores. Eles decidem as matérias que interessam ao povo por aplicativo no celular. Imagine aqui, em algumas cidades, falar sobre extinguir Câmara dos Vereadores. Mas você falou em evoluir, eu quero lançar aqui uma provocação. Datafolha publicou uma pesquisa uma semana antes das eleições, falando, divulgando que os eleitores de São Paulo, eles 44% deles, esse índice sobe a 56% na faixa dos 16 aos 34 anos, consideram natural votar em candidatos suspeitos de corrupção. No Rio de Janeiro, 50%. Né? E na Paraíba, um indivíduo que já foi prefeito da cidade, ele vem a público dizendo: eu sou mais honesto que esse prefeito, afinal, eu roubei menos. Né? Então, estas situações, essas percepções, elas são gravíssimas. Eu vou me permitir divergir de você, Janaína, quando diz que não há casos de corrupção no atual governo. A meu ver, o caso de Fábio Weingarten é muito grave. Quando alguém da comunicação usa o próprio poder para deliberar, pagar as suas próprias empresas
beneficiárias dos contratos. Para mim, entendi. isso é exemplo de sala de aula de improbidade administrativa, Janaína. Eu, se vou dar uma aula sobre improbidade, eu usaria esse exemplo de Fábio Weingarten, que é o coordenador da comunicação, usando a caneta do poder para dizer: eu determino que o dinheiro público seja usado para pagar a mim mesmo. O nome disso é corrupção, Janaína. E ele é mantido no governo da mesma maneira, intocável, né? Ele está lá mantido intocável. O senhor Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, ele é condenado por improbidade e é mantido no ministério. Eu entendi. Não, eu entendo que essa insistência, o presidente, ele tem uma coisa, ele se apaixona por pessoas. Ele se apaixona tanto do ponto de vista positivo, no sentido de se apaixonar, de amar, como ele se apaixona de tomar ódio, entendeu? E isso o que é algo que atrapalha muito o governo dele. Então, por alguma razão que ninguém compreende, ele é apaixonado, por exemplo, pelo ministro Ricardo Salles, né? Ele é apaixonado, entendeu? Talvez não seja o próprio presidente, mas como o Eduardo Bolsonaro e o Eduardo pauta muito o governo do pai, as pessoas não têm noção de como pauta, ele pauta muito o governo do pai, talvez ele não consiga, né, afastar ou pensar numa outra opção. O presidente tem uma leitura assim, muito de desburocratizar o país. E nesse ponto eu concordo com ele. E como o Ricardo Salles tem um discurso, né, de desburocratização, só que é um discurso que perde completamente o razoável. O discurso de boiada, né, Janaína? Enquanto as pessoas se preocupam com as mortes da pandemia, você aprova regras que desprotegem o meio ambiente de boiada, né? Então o presidente se apegou a ele de uma maneira que acabou criando uma dependência. E, na verdade, tanto o excesso de burocracia prejudica e gera corrupção, né? Nós que estudamos o tema sabemos. Quanto mais regrinha idiota, regrinha sem sentido, mais porta aberta para fiscal pedir dinheiro, para quem está em cargo de poder, né? E aí, não só no cargo político, no próprio Ministério Público, na própria polícia, na própria magistratura, vender facilidade. Então, assim, quanto mais burocracia, mais corrupção. Então, nesse ponto, o presidente tem razão, e o pensamento que está na raiz do que fala Ricardo Salles é correto. O problema é que eles foram para um extremo que gera um desrespeito com o próprio bem jurídico, né? Meio ambiente, sustentabilidade, porque todos nós dependemos desse meio ambiente. Então, querer diminuir a burocracia é algo positivo. Desproteger para desburocratizar é algo extremamente negativo. Então, o que o presidente peca, né, de novo, por falta de ponderação. Ele peca... e nesse ponto eu tenho comparado muito o presidente Bolsonaro com o presidente Lula. Ele peca por acreditar naquele bando de puxa-saco que está ali em torno dele, sabe? O Lula não foi para a prisão à toa, né? A pessoa não começa no fundo do poço, a pessoa vai afundando. E quem afunda a pessoa, além dela própria? Os puxa-sacos que ficam no entorno, mentindo, paparicando, elogiando, entendeu? Blindando, né? Então, o que fizeram com o Lula, estão fazendo com o Bolsonaro. Até porque os bolsonaristas, eles ficam bravos quando eu digo isso, e eu digo isso já de antes da eleição. Os bolsonaristas são muito parecidos com os petistas. São muito parecidos. E até você falou de recall, né? Eu até dou risada. Eu não sei se tivesse um recall, se não iam me tirar do cargo. Porque o que eu mais recebo é e-mail de gente dizendo que está arrependida de ter votado em mim. Porque eu abandonei o presidente, porque eu teria traído o presidente. E eu sempre mando o meu videozinho, né, do congresso que teve lá no Rio de Janeiro, a convenção do PSL no Rio, quando eu disse para o presidente em cadeia nacional que eu não era fiel a ele, mas sim ao país, entendeu? Então, assim, eu mando esse vídeo por quê? Para as pessoas entenderem que eu nunca traí o presidente,
que eu nunca prometi, né, submissão ao presidente, vassalagem, até porque esse é um comportamento petista, que é o comportamento que eu sempre denunciei, que foi um comportamento que atrasou o país em mais de décadas, não é? Então, assim, infelizmente, o presidente ficou blindado por esse pessoal puxa-saco, entendeu? E eu entendo que, como brasileira, né, como eleitora dele, que fui, e pessoa que eu fiz campanha para o presidente, mais do que para mim mesma, eu tenho o dever de alertá-lo, sabe? Alertar que ele, infelizmente, está dando os mesmos passos. Só que é o seguinte, o povo demorou muito para ver toda a desgraça do PT. Porque os meios de comunicação são mais esquerdistas, a intelectualidade é esquerdista, os artistas, então ficou assim muito tempo para o povo enxergar. No caso do Bolsonaro, o povo está enxergando mais rápido, né? O que é bom para o país, mas é péssimo para todas as propostas que ele trouxe e que eram importantes. As pessoas podem confundir isso, entendeu? Podem se desestimular, né? Daí, essa abstenção, claro, tem a ver com a pandemia também, mas tem a ver com decepção, né? Foi muita luta em 2018 para eleger o presidente. E, de repente, essa loucura, né? Essa histeria generalizada no país. Então, você quer saber? Não vou mais, entendeu? Eu mesma quase anulei, né? Eu mesma tinha o desejo de anular, porque nada do que estava posto me representava, entendeu? E aí você faz um esforço hercúleo para seguir tendo boa vontade, para seguir acreditando, para seguir decidindo. Mas nós precisamos de reformas estruturais. A possibilidade de uma candidatura independente de partido, a redução do número de parlamentares, e eu digo com todas as letras, acabar com o fundo eleitoral e fundo partidário. Tem gente que vive... Qual é a profissão? Ser presidente de partido. Né? Qual é a profissão? Ser dirigente partidário. Entendeu? Então, assim, chega, é muito dinheiro jogado no lixo. Dinheiro público jogado no lixo. Chega. Né? A internet está aí, a internet é gratuita, façamos muitos debates, muitas lives, sabe? A TV é concessão pública. TV é concessão pública, não tem que pagar. Entendeu? É período eleitoral, vamos fazer debates, vamos fazer discursos, vamos fazer campanha. Não, chega, entendeu? Então, assim, essas reformas estruturais precisam ser feitas com a máxima urgência. E o presidente entrou com força para isso. É isso que me dói, entendeu? O que me dói é isso. Sim. Janaína, vamos encaminhando aqui para o final, para não nos tornarmos cansativos, mas eu quero dizer o seguinte, eu vejo aqui muitas pessoas aqui externando sua manifestação democrática, como a gente colocou desde o início. Tem gente que declara apoio ao presidente Bolsonaro, e é um direito que as pessoas têm. Inclusive, até me chamou a atenção aqui o Reinaldo, fechado com Bolsonaro 2026. Que eu saiba, se ele for candidato à reeleição em 2022, em 2026, Reinaldo, ele não é elegível, né? Porque no Brasil nós não temos mais o regime, o sistema absolutista, né? Não existe a permanência ininterrupta no poder. Só se permite 2 mandatos consecutivos. Se Bolsonaro for eleito presidente em 2022, como ele sinaliza que pretende, em 2026 eu acho que você não poderá estar fechado com ele, a menos que ele seja candidato a vereador, ou a deputado estadual, federal, ou algum outro cargo. Presidente ele não poderá ser. Né? Mas eu, na minha modesta avaliação, eu penso o seguinte, no momento em que estas atitudes, você falou do filho Flávio, né? Nós vamos ter muita clareza no Brasil, Janaína, sobre essa questão que, para nós, é tão difícil, parece, ser assimilada, que é a ideia da supremacia do interesse público. Né? Quando o presidente, naquela histórica reunião do Ministério, de 22 de abril, a data em que o Brasil foi redescoberto, né? Em que você percebe nitidamente que ele diz ali que ele vai realmente interferir, que ele não vai permitir que os filhos sejam prejudicados. Que eu saiba, Janaína, se eu não faltei nessa aula na faculdade, quem defende interesses das pessoas são os advogados. Quem defende interesses privados, jurídicos, de indivíduos, são advogados.
Os mandatários da nação, no executivo, no legislativo, são eleitos para defender a sociedade. Não é admissível que se use o poder conferido pelo voto do povo para interferir no funcionamento das instituições para beneficiar familiares ou amigos. A Transparência Internacional acaba de divulgar um relatório, o Setbacks, que analisa os últimos 12 meses do governo federal e aponta gravíssimos atos de interferência do governo Bolsonaro em relação a uma série de temas de Estado. Fala do caso do COAF, fala da questão da Polícia Federal, fala das questões da transparência, né? Há uma série de questões que são colocadas neste relatório. Portanto, é necessário ter humildade, respeito, seriedade e as pessoas realmente observarem a lógica das urnas, do respeito e ninguém se achar dono da verdade. Para encaminhar o fechamento aqui do nosso diálogo, Janaína, eu acho que seria bacana a gente pensar juntos aqui caminhos para reverter esse estado de coisas. Na sua visão, quais são os principais caminhos, qual a principal fórmula, quais as principais medidas? Não dá para falar todo mundo que está presente aqui. Eu peço desculpa, mais uma vez convido todo mundo a seguir Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano Oficial, pessoal que já segue a Janaína, e vamos fechar aqui a nossa live, o nosso diálogo, falando um pouco sobre os caminhos para reverter esse estado de coisas. Primeiro quero ouvir você, depois quero falar um pouquinho a respeito disso. Diga lá. Eu vejo a candidatura avulsa, a redução de parlamentares, o voto, alguém escreveu aqui, eu concordo, voto facultativo. Uma verdadeira democracia, a pessoa não pode ser obrigada a votar. O voto facultativo, a discussão desde cedo sobre política nas escolas, não partidarismo, mas sobre política, sobre a importância das crianças, dos adolescentes se prepararem para ocuparem os cargos de poder, é necessário. Vejo um papel muito forte no Ministério Público, professor, menos formalista, mais pautado no conteúdo. Eu vejo, por exemplo, muitas ações de improbidade por minúcias, por atos assim flagrantemente culposos, no sentido de não ter a má-fé de lesar o poder público. Às vezes a pessoa utilizou o dinheiro não naquela chancela, mas para a população e é processada e patrimônio é bloqueado. Então, eu vejo aqui também, aqui é uma crítica construtiva ao Ministério Público, eu falei sobre isso no Tribunal de Contas, numa palestra que tive a honra de ministrar, que aqueles agentes que têm o dever de fiscalização têm que ter cuidado para não espantar os bons quadros da política. Hoje, por exemplo, pessoas que têm algum patrimônio já não querem concorrer ao Poder Executivo, nem a prefeito, nem a governador. Nem querem ser secretário municipal, secretário de Estado. Não querem ser ministros, por exemplo. Por quê? Porque qualquer promotor que cisme com uma vírgula, o patrimônio dessa pessoa vai ser bloqueado, o patrimônio dessa pessoa vai ser confiscado. Então, eu acho que é importante para as pessoas que estão na ponta, as autoridades que estão na ponta, zelando pela aplicação da lei, trabalhando no combate à corrupção, que não se firmem em minúcias, porque a quantidade enorme de processos de investigações, de ações de improbidade, elas acabam espantando pessoas que gostariam de trabalhar pelo bem público. E muitas vezes a gente vê um número enorme de procedimentos por minúcias e situações gritantes passando como se fossem nada. Então, assim, eu sei que é difícil separar o joio do trigo, é difícil, muitas vezes a roupagem de processar pode ser o seguinte: olha, alguma coisa tem, alguma coisa eu vou pegar, alguma coisa eu vou impedir, eu vou prevenir, eu vou coibir, mas pode ter o efeito contrário. Então, eu acho assim, olhar mesmo quem age com dolo,
quem age com uma fé, quem age para desviar para si, né? Ou para outrem. Eu acho que esse olhar assim de combate ao dolo, à má-fé, ele é importante. Porque eu tenho muito medo da gente espantar os bons quadros da política. Eu ouvi muita gente nesse ano dizer eu concorrer a prefeito de jeito nenhum. Conheço Beltrano que ficou 10 anos defendendo uma ação, se defendendo numa ação, até conseguir, né, ser declarado inocente ou ter o patrimônio desbloqueado. Então, assim, acaba sendo um estímulo para o bandido ir para a política. Aquela pessoa que não declara seus bens. Porque a pessoa que tem patrimônio é porque ela declara, entendeu? Ela tem uma vida, ela tem uma profissão, ela declara. E tem gente que não declara nada a vida inteira. Sim. Entendeu? Então, assim, tem que ter esse cuidado, né, por parte de quem tem o dever de lutar contra. Né? Acho que a gente tem que olhar também, existe uma luz muito grande em cima dos quadros políticos, e isso é importante, mas nós temos que pegar também corrupção, por exemplo, no Poder Judiciário, olhar os patrimônios que são absolutamente incompatíveis, parar com essa coisa de aposentadoria, da pessoa ser aposentada. Pega uma situação estranha, no lugar de apurar, aposenta a pessoa. Então, eu também acho que isso tem que modificar. Nós temos que jogar luz, vamos dizer assim, né? Nas várias áreas de atuação. E aí, muito embora eu seja a entrevistada, eu queria te fazer uma pergunta, posso? Deve, claro. Que democrático. O senhor, que eu sou testemunha, né, dedica sua vida a essa pauta. Muita gente fala do combate à corrupção agora, que é moda, né? Moda. Muita gente se elegeu com essa pauta e, na verdade, não ama essa pauta. E eu sei que isso tem a ver com a sua vida. O senhor enxerga o ex-magistrado, o ex-ministro Sérgio Moro como uma opção real para a presidência da República em 22? Se sim, o que o senhor acha que ele precisa fazer para efetivamente se transformar nessa opção? Muito bom, muito bom. Eu quero comentar essa última questão e quero responder a sua pergunta, que é muito boa, que é importante. Concordo com os seus pontos. Você falou a respeito do uso da lei de improbidade e de uma maneira muito ponderada, como você tem feito. Eu concordo com você. Muitas vezes há exagero mesmo. Né? Por essa razão, em boa hora, o deputado Roberto de Lucena, do Podemos, apresentou um projeto de lei justamente nesse sentido. É o PL 10887 de 2018, procurando esse senso de justiça, de proporcionalidade e ponderação. No entanto, o relator da comissão que discutia este projeto, o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, deturpou o espírito que inspirou Roberto de Lucena e propôs atrocidades no substitutivo que não circulou de maneira transparente, foi de forma subterrânea. Não é? E ali propôs a supressão dos atos de improbidade sem dano ao patrimônio público, prazo de duração de investigações do MP e outras barbaridades que propunham, na verdade, transformar a lei de improbidade em lei da impunidade, o que é um absurdo. Não é isso que o Roberto de Lucena queria, não é isso que a sociedade quer. Então, essa ideia sua, acho muito boa, assim como acho muito importante nós nos preocuparmos com a educação, mas não, eu sou contra essa ideia de educação moral e cívica, o SPB. Eu acho que nós temos que trabalhar esses bons exemplos, a formação necessária, de forma transversalizada. Porque se você recoloca moral e cívica, quem está no poder pode manipular esses conteúdos. Isso é perigoso. Né? Acho muito importante trabalhar fortemente a questão da transparência, porque a transparência previne a corrupção. Quanto mais você investe em transparência, você inibe as práticas corruptas. O desinfetante, a luz solar é o melhor desinfetante. Nós precisamos de reforma política, nós precisamos de reforma dos partidos, porque dali emanam muitas práticas corruptas. E, finalmente, essa sua pergunta. Acho que, olhando o cenário político como um todo, Janaína, com sinceridade, eu imagino que Sérgio Moro é um possível candidato, sim. Não tem como dizer que não, porque ele
abriu mão da sua posição de juiz de 22 anos para procurar melhorar a justiça, a segurança pública. Procurou fazer o seu melhor. Honestamente, eu não teria aceitado aquele convite que ele aceitou. Não teria. Mas respeito a opção dele e acho que ele fez imbuído de bons propósitos. Ele queria melhorar o país, mas não tinha apoio, né? Ficou nítido que não havia apoio naquela ação. Agora, para que isto se torne viável, eu penso que o ex-ministro Moro ele precisa formar um grupo, precisa apresentar um projeto de país, precisa pensar o Brasil como um todo. É muito diferente apresentar-se como uma opção de candidato a presidente da República do que ter sido juiz. Ele tem respeito, ele tem muitas pessoas apreciam ele, gostam dele, mas isso não basta para presidir, para governar um país com tamanha desigualdade, com tanta corrupção, com tantos problemas sociais, que é tão rico e, ao mesmo tempo, distribui tão mal a riqueza. Então, esse é um desafio extremamente complexo, né? E é necessário você saber costurar alianças, se preparar para isso, dialogar, e esse diálogo não é um diálogo fácil, né? Então, será necessário ele entrar num outro campo, e ele não é do campo da política, o campo dele é o campo jurídico, né? Então, esse é um aprendizado, né? Então, muitas pessoas criticam, gente ataca, ofende. Sérgio Moro era um herói. Naquela semana em que Bolsonaro demitiu, fizeram fogueiras, lembrando as fogueiras da Inquisição. Não é assim que as coisas funcionam. Você não pode destruir as pessoas desta maneira. Isso não é plausível, isso não é razoável, isso não é justo. Como a Fábia diz, nós estamos cansados mesmo de conviver com a impunidade. Nós precisamos realmente enfrentar a impunidade, né? Eu não acho que haja essa questão de traição. É muito fácil grudar esses carimbos, né? Muitas pessoas grudam carimbos. As coisas não são dessa maneira. O Brasil é um país complexo e muita coisa, muita água vai correr ainda embaixo da ponte, né? Bebeto, eu não preciso prender você, meu querido. Eu sou humilde e não sou dono da verdade. Eu apenas estou apresentando o meu ponto de vista, nós estamos dialogando aqui. Todos aqueles que entram e discordam de mim, da Janaína, são pessoas que merecem todo o respeito. Eu não preciso prender você, nem ninguém. Eu não sou pessoa que prende e muito menos pessoa que tem como admirador um coronel que torturava mulheres, como meu grande ídolo. Nunca terei alguém na minha história que eu vou mencionar como meu ídolo, o coronel Ustra, que é um homem que torturava mulheres para assim obter confissões. Isso você nunca vai ouvir a meu respeito, viu? Disso eu tenho muito orgulho. Se eu tenho algum tipo, se você me perguntar que tipo de gente é sua referência, são seres humanos que mudaram a história do mundo, como, por exemplo, Mandela. Mandela é um ser humano que mudou a história do mundo, que lutou pela liberdade. Gandhi é um ser humano que lutou pela não violência. Essas são pessoas que contribuíram para a evolução da humanidade, pela não violência. Não pessoas que entraram para a história dando choques nas vaginas de mulheres para elas torturarem crimes. Neste campo, eu não me aproximo de pessoas que têm esse tipo de ídolo. Viu, meu amigo? Então, não prendo ninguém e não solto ninguém. Cada um tem o seu ponto de vista e o Brasil é uma democracia. Assim esperamos que continue. Não é, querida Janaína? Amém! Eu acho que essa é uma das grandes conquistas. É para isso que nós lutamos. Foi por isso que eu enfrentei o PT, porque eu percebi que eles estavam se enraizando de uma forma que ficaria muito difícil reverter. E nesse ponto vejo com bons olhos os resultados das urnas. E meu intuito jamais foi tirar um grupo autoritário para apoiar outro. Entendeu? Jamais. Né? A ideia é que as pessoas possam ter suas mentes livres, possam se manifestar, se possível de maneira respeitosa, né? Porque essa agressividade também ela gera doença, ela gera morte, né? Muitas pessoas não aguentam esse nível de agressividade. Então, a expressão, a manifestação, ela tem que ser responsável, porque a gente não sabe como o outro está em termos de fragilidade, né? Para ser atacado, para ser exposto.
Então, a gente quer construir um país melhor. Não um país sem princípios, sem valores. Não adianta dizer que tem valores e sair por aí pisando na cabeça das pessoas. É isso. Não é assim? É isso. Então, eu sou muito otimista, sabe? Eu sou também otimista. sou. Eu também sou. Eu acredito que todos os baixos, né, as quedas que a gente leva, são quedas para que nós possamos levantar e levantar melhores, né? Melhores como nação. Então é isso. Parabenizo Minha pelo querida, seu trabalho. foi um grande prazer. Nosso tempo está se esgotando. Um grande abraço a você. Sucesso, firmeza, força. Siga em frente. E todo mundo siga aqui a Janaína. Siga o Não Aceito Corrupção. Roberto Liviano Oficial. Um grande abraço. Até a próxima. Obrigada, professor. Fica com Deus. Saúde. Parabéns pelo trabalho. Tamo junto. Fica com Deus.